Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. Invadimos literalmente a sua residência para trazer a boa informação e aquele bom bate-papo. Estamos aí na sua telinha para trazer todas as informações e um bate-papo sadio. A nossa convidada de hoje, ela vem lá da ala da psicologia. Ela é psicóloga Aline Cestaroli. Anote aí, a Aline Cestaroli está aqui no Na Laje, vai falar um pouco do que ela traz e o que ela trabalha. Ela trabalha sobre a educação parental. Eu falo assim porque a gente confunde parental com paternal. Parental é para todos da família. E ela vai explicar aqui no Na Laje o que é a educação parental. Antes de chamar para ela, antes de cortar para ela, estamos aqui com o nosso câmera, o Lente Nervosa Raí. Precisa acordar ele, para ele rodar a vinheta, soltar o foguete. Olha que o foguete não tá nem dando mais ré. Mas bora lá! Produção, roda a vinheta que o foguete vai passar. Aline, obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer. E estar aqui dividindo um pouco da tua sabedoria nesse trabalho magnífico que é sobre a educação parental, pessoal. E ela vai falar aqui no Na Laje. Obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, quero te parabenizar por trazer esse tema que é tão importante, tão necessário e que muitos fogem, né? Porque gera ali um certo desconforto muitas vezes. A gente vai falar sobre isso, né? Da importância de estudar para educar e desse olhar para as famílias, mas é sempre um privilégio poder falar sobre esse tema e levar esse conhecimento para mais pessoas. Show de bola, hein? Já vamos começar o programa perguntando a pergunta simples que é do projeto dela, para que as pessoas entendam o que é. Aline, doutora Aline, o que é educação parental? Certo. Educação parental, ela é uma área de atuação, ainda não é uma profissão regulamentada, mas é uma área de atuação que surgiu diante da necessidade de atender a uma demanda dos pais que se sentem perdidos, desencorajados, que não sabem como lidar com os desafios no processo de educação dos filhos. Então a gente entende que a família é a base da sociedade, que a família é o nosso bem mais precioso e a gente precisa cuidar. E o adulto de hoje, né, ele foi essa criança um dia que precisou desse suporte, dessas orientações. Então hoje eu falo que, enquanto psicóloga infantil, né, eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes, mas eu desde 2017 migrei o meu trabalho para esse foco nos pais, porque a gente consegue a partir disso agir na causa, na raiz, né, dos desafios que acontecem. Então a educação parental ela tem esse grande propósito de trabalhar ajudando os pais nesse processo de educação dos filhos. E olha que a Aline quer inserir todo esse material, esse acervo que ela idealizou, que ela tem, ela quer inserir isso na educação municipal, quer trazer como políticas públicas, né? Quer trazer como política pública no município de Santos para ser o pioneiro e que sabe aí o Brasil afora, todas as cidades adquirindo esse material, adquirindo esse procedimento com as nossas crianças, nossos adolescentes. Às vezes a família quer se omitir de alguma coisa, mas a responsabilidade é de todos. Titio, mamãe, papai, vovó, vovô, irmão, aquele irmão adulto. Então é uma educação para todos ali da família, não é isso, Aline? Todo mundo que
é responsável pelo processo de educação e formação de uma criança, um adolescente, se enquadra nesse aspecto da parentalidade. Então, se essa criança está institucionalizada, aquele profissional da instituição, os professores, né? Então, a educação parental não é só para pai e mãe, é para toda a família, cuidadores, educadores, né, para todo mundo que precisa se capacitar para entender melhor sobre o desenvolvimento infantil, sobre práticas educativas que são realmente efetivas, né, para a gente quebrar com esse ciclo de violência que a gente traz do legado da nossa infância. Então, a educação parental não foi desenvolvida por mim, né, é um movimento nos Estados Unidos, na Europa, isso já existe. Lá fora. Lá fora. Aqui no Brasil também já existem muitos profissionais. Eu comecei nessa área em 2017, entendendo a necessidade desses pais. Então, muitas vezes, Lincoln, os pais chegavam para mim no consultório, traziam ali o filho e falavam, olha, meu filho tem esse problema de comportamento. Entre aspas, aqui eles falavam, conserta, né? Conserta o meu filho, porque ele está com muitos problemas aqui. E muitas vezes eu me sentia ali enxugando gelo, sabe? Só trabalhando com aquela criança, ensinando essa criança a lidar com as emoções, mas essa criança ia para casa e esse trabalho não continuava com os pais. Muitas vezes esses pais continuavam falando, engole esse choro, não pode ficar com raiva, né, dentre uma série de outras questões. Então eu entendi que eu precisava trazer esses pais para perto também, para esse trabalho, engajá-los, para que eles, eu tenho uma frase que eu falo, que os pais são os líderes da família. E como bons líderes, eles precisam assumir, ter a coragem para assumir a responsabilidade por despertar o potencial dos filhos, né? E então a gente trabalhar com esses pais, né, capacitando, instruindo, os pais não precisam se tornar PhD em psicologia, né, em neurociência, não, mas entender o funcionamento do cérebro dessa criança, que é diferente do cérebro de um adulto, entender o funcionamento ali da dinâmica familiar, o quão efetiva de fato são aquelas práticas educativas, né? A gente vai falar das punições e recompensas. Será que funciona mesmo? Será que esse é o caminho? Qual que é o impacto disso em longo prazo? Então, todos esses aspectos que a gente trabalha dentro de um processo de orientação para os pais e para os educadores. Você idealizou a educação encorajadora. Isso. É isso, acertei. Conta pra gente, Aline. Dentre de todos esses estudos, então, né, de anos, eu sou formada em psicologia desde 2011, sempre me dediquei ao estudo do desenvolvimento infantil, neurociências, psicologia, enfim. Quando eu comecei a trabalhar com os pais, eu entendi que era importante trazer uma metodologia estruturada ali, né, para que os pais entendessem, porque quando a gente fala de educação parental como uma área de atuação, isso é uma quebra de paradigmas, porque muitas vezes as pessoas acham assim, mas como assim estudar para educar? Eu tenho um filho, me torno mãe, me torno pai e sigo o baile, né? Vou reproduzindo aquilo que eu recebi. E aí, para trazer uma metodologia científica embasada que gere resultados de fato, eu fui estruturando a educação encorajadora, que eu falo que é uma abordagem educacional, socioemocional, que tem por objetivo encorajar pais, proteger a infância e fortalecer as famílias, né? Então, o nosso trabalho é pautado em 5 princípios. Toda a nossa orientação aos pais segue 5 princípios, cada um desses princípios tem um embasamento teórico, científico, estudos ali que contribuem para entender que aquilo é importante de fato, mas eu vou falar aqui só os 5 princípios gerais, que é o elo, são 5 E's, os 5 E's da educação encorajadora, que é para ficar fácil para o pessoal gravar. Elo, que fala sobre a conexão entre pais e filhos. Então, uma criança bem comportada é uma criança que se sente aceita, respeitada, amada. Quando esse vínculo entre pais e filhos está fortalecido, essa criança se sente amada, respeitada, nutrida para se desenvolver em sua potencialidade.
Então, quando a gente não tem, quando a criança pode observar, quem trabalha com crianças ou em casa, seu filho está ali apresentando alguns comportamentos desafiadores, pode ver que tem alguma questão na conexão. Ou não tem um tempo de qualidade, ou não sente esse vínculo, sabe? Sim. Entre pais e filhos, de fato, né? Então, primeiro é o elo, quando a gente trabalha esse elo, essa conexão. O segundo é o engajamento. Eu falo que o foco da educação não é a obediência. Isso muitas vezes gera mas como assim, né? Eu quero que meu filho seja obediente, né? Mas o foco da educação é a cooperação. É trazer essa criança para esse engajamento, entender, ativar o sistema de engajamento dela, trazer para que ela se sinta contribuindo com a família, com o todo, com a escola, enfim. O terceiro E é a equidade, que a gente trabalha nesse senso de igual valor. Como eu falei antes, os pais são os líderes da família, isso é indiscutível. Mas, em termos de valor, de humanidade, eu e você temos o mesmo valor, somos seres humanos. Você tem o seu papel, eu tenho o meu. O pai tem o dele, a mãe tem o dela, a criança tem o dela. Cada um tem o seu papel na família, mas enquanto seres humanos, então a gente trabalha esse respeito mútuo, né? Muitas vezes a gente vem dessa educação impositiva, autoritária, eu sou adulto, eu que mando, a criança não tem que querer, criança só tem que fechar a boca e obedecer, né? Mas não é bem assim, porque a criança é um ser humano que também tem seus desejos, suas vontades, seu temperamento, suas características. O quarto E é o da educação socioemocional. Então, é um olhar que a gente trabalha não só a mudança de comportamento imediato. Se a criança está fazendo arte, eu dou um grito ou ameaço que eu vou bater, ela pode parar aquele comportamento. Mas daqui meia hora ela está fazendo de novo. Daqui meia hora ela está fazendo algo pior. Então, isso funciona no curto prazo, mas a gente está preocupado em que seres humanos a gente está criando para o mundo. Quem essa criança vai se tornar? Que adulto essa criança vai se tornar? Com competências socioemocionais, que hoje a própria BNCC na educação fala sobre isso. Então, responsabilidade, respeito, empatia, a cooperação, né? Todas essas habilidades de vida que são importantes para que a gente viva bem em sociedade, né? E o quinto é o encorajamento. Não sei se você sabe, Lincoln, encorajar, quando eu aprendi o significado dessa palavra, para mim foi assim, nossa, é isso, né? E aí eu trouxe esse nome para educação encorajadora. Encorajar significa incentivar o outro a agir com o coração. É esse movimento para que o outro se torne a melhor versão dele mesmo. Então, o foco da educação encorajadora é nesse desenvolvimento das potencialidades, para que essa criança ela se torne quem ela nasceu para ser, né? Cada um de nós nasce aqui, vem a esse mundo com uma missão, com um propósito, e o papel dos pais é ser um guardião, ser um mordomo ali, alguém que está instruindo. Educar significa conduzir, significa orientar, instruir, para que essa criança se torne quem ela nasceu para ser. Que aula, hein? Caramba, são Se deixar eu fico aqui, ó. 5 exemplos. Eu fiquei aqui de boca aberta, eu fiquei parado assim, ficando analisando tudo que eu faço com a minha pequena, né? A pequena da família é a Lavínia, né? A Lavínia tem 6 anos. E eu tive uma dificuldade, Aline. Vou até me consultar aqui, vou aproveitar essa consulta gratuita. Não sei se alguns pais ou mamães aí sofreram. A gente teve um problema com ela, logo quando ela nasceu, que a gente não tirou da cama, né? Não tiramos da cama e acabou que passando os anos e ela ficando ali no meio de nós, né? Aí depois a gente queria de qualquer jeito se livrar, né? E como se livrar? Aí eu quero até uma ajuda, né? Graças a Deus ela teve um entendimento e agora ela dorme na caminha dela. E como nos ajudar? Porque a cama, lógico, é da mamãe e do papai. Se só tem a mamãe ou se só tem o papai, a cama é de uma pessoa. E a caminha da criança é outra caminha, o quartinho, tudo que é os aposentos. Como que você explica para algumas mães, pais como eu, que sofremos, eu sofri um pouco, né? Para poder, como que eu vou como que eu vou colocá-la
na caminha dela se ela se acostumou desde o início com a nossa preguiça, preguiça de levar pro berço, né? Ah, eu não quero levar, deixa no meio da aqui, noite. quer levantando, 3 horas da manhã, 4 horas, com essa preguiça, como ajudar esses papais e mamães? É algo, eu Faz falo, parte também, faz né? parte, Faz parte. né? Tem um ponto que eu sempre gosto de abordar, que é todo comportamento precisa ser compreendido dentro de um contexto, né? Então não existe uma receita de bolo. Ah, faça isso, isso, isso que vai dar certo, né? Não é desse lugar que eu gosto de trabalhar. Então a gente precisa entender, olha, foi feita uma escolha do casal com base no curto prazo. Né? Eu quero aqui, a gente está cansado, a falta de dormir, tudo isso gera estresse, então fizemos aqui uma escolha. Algumas crianças, conforme ela vai crescendo, nesse processo de individuação, ela vai buscando pelo próprio espaço. E aí acontece de muitos pais, por gostarem de estar ali, né, se acostuma, e aí não querem que o filho saia. Eu conheço muitos pais, já atendi muitos pais, Lincoln, que eles são mais apegados do que o próprio filho. O filho quer sair e os pais que não deixam, né? Então isso acontece também. Quando é o contrário, a criança não quer, né, dormir sozinha, a gente precisa entender o que está por trás desse comportamento. Eu gosto de usar sempre uma analogia do iceberg. Então o que é o iceberg? Aquele grande bloco de gelo, a pontinha está acima do nível do mar, e 90% do iceberg está submerso, né? O que é a pontinha do iceberg? O comportamento, aquilo que a gente vê. Então, dificuldade para dormir sozinha, não quer dormir sozinha, só quer dormir junto com os pais. Pontinha do iceberg. O que está por trás disso? Hábito. A criança se sente segura, protegida, porque ela está ali com o papai e com a mamãe dela, se sente segura nesse meio. Uma criança pequena, principalmente, ali nessa primeira infância, ela precisa muito dessa presença dos pais, né? Às vezes pode ser o único momento do dia, não sei se era o caso, mas trazendo aqui de uma forma geral, mas muitas crianças, o único momento de convivência, de estar junto com os pais, é na hora de dormir. Pai, a mãe trabalha fora, a criança fica o dia todo na escola, então tem esse momento de nutrição. Então a gente precisa sempre entender o todo. Tem uma questão também da linguagem do amor. Sabe, conhece as linguagens do amor? Não, me explica. Tá. É que a gente vai abrindo um monte de caixinha, daí esse programa vai ficar até fugiu um pouco das enorme. perguntas do nosso amigo e irmão Edson Pipoca, Sim. mas a gente tá aqui Não. seguindo, tá seguindo. Enfim, eu não vou entrar nas 5 linguagens do amor, mas eu vou trazer só essa. Uma das linguagens do amor é o toque físico. É quando todos nós temos 5 linguagens do amor, tem uma que predomina. Então, tem crianças, por exemplo, que tem o toque físico. Então, aquela criança que gosta de beijar, abraçar, de carinho. Então, estar junto com ali na hora de dormir é muito importante para ela, onde ela se sente. É como se todos nós temos aqui um potinho do amor, que a gente precisa abastecer, deixar esse potinho cheio sempre. E aí essa criança, a forma como ela abastece esse potinho é com o toque físico, é esse beijo, abraço. Então dormir junto para ela pode vir desse lugar, dessa necessidade. Como que a gente tira a criança da cama? Porque sim, a cama é do adulto ali, do casal, né, da mãe, o pai, a criança precisa ter esse espaço dela, até para que isso não influencie em questões do casal, né? Sim, atrapalhe, né? Sim, não atrapalhe o casal. Então, essa criança ter o espaço dela. Como que a gente faz essa transição, né? Preparando a criança, mostrando para ela o lado positivo, né? O lado bom. Olha, agora você já está crescendo, agora você tem esse espaço. Quando possível, né? Decorar aquele ambiente com aquilo que a criança envolver, engajar a criança. Lembra dos 5 Es, né? O engajamento, engajar a criança nessa situação. Vamos aqui pensar no seu quarto. Ter um momento antes de dormir, fazer essa rotina do sono no quarto da criança. Então, às vezes você deitar lá com ela, ler um livrinho, contar uma historinha, ter esse momento de encher o potinho dela para que ela se sinta segura em dormir. Num momento de transição, é deixar para ela assim, a qualquer momento, o papai e a mamãe tá aqui do lado, no quarto do lado. A qualquer momento que você precisar, é só vir me chamar que eu tô aqui. Mas aqui é o seu espaço. No começo vai ser desafiador, vai ser igual lá quando o bebê
de acordar e muitas crianças vão buscando, mas com o passar do tempo ela vai se acostumando e se sentindo segura no seu espaço também. Show de bola! E pessoal, a Aline fala aqui de a criança atrapalhar os pais. Não, mas quem atrapalhou tudo foi nós. Eu diria assim, né? Tem um ponto antes que eu gosto de falar, que eu não gosto de falar de culpa. Eu gosto de trazer para responsabilidade, porque ninguém é culpado por aquilo que não sabia. Eu acredito que todos os pais estão fazendo o melhor que podem com a consciência, com os recursos que têm no momento. E aí vem a necessidade da gente estudar para a gente educar. Muitas vezes eu ouço, Lincoln, muito frequente assim, mas eu cresci apanhando e me tornei uma ótima pessoa, né? Eu apanhei minha vida toda, minha infância toda, eu merecia, então hoje eu educo meu filho assim também. Aí eu gosto de trazer um ponto que bom que você sobreviveu, né, a essa violência da infância, que você se tornou quem é hoje apesar da violência e não por causa dela, né? Não é porque você apanhou que você se tornou quem é hoje, é apesar do que te aconteceu, que tem uma série de outras questões, outras experiências que pode ressignificar isso. Então, essa questão, você e sua esposa fizeram o melhor que vocês podiam, naquele conhecimento, na demanda, nas necessidades daquela situação. Mas sim, assumir essa responsabilidade de falar, bom, o que eu posso buscar aqui de ajuda, de apoio, de uma orientação profissional para fazer melhor, para ser diferente, para entender mais do impacto disso em longo prazo, né? Então, acho que é desse lugar. Aline, uma pena que a gente está chegando ao fim de mais um programa, um bate-papo importantíssimo para quem está nos assistindo, para quem tem filhos, tem crianças em casa. Então, assim, agradeço demais a sua vinda aqui e trazer essa boa informação. Espero fazer outros programas, porque o tema, pessoal, consome bastante, porque a gente vai entrando no nosso dia a dia, a gente vai entrando no dia a dia e sabe, poxa, o que acontece na minha casa, aí acaba aqui já puxando outro tema daqui, outro tema de lá. Então, vamos para mais um tema de casa. Papai e a mamãe, Aline, quer descansar. Naquele determinado momento, tá cansado, um dia agitado, aí pega o abençoado, ou a abençoada, que é o filho, o bebê, e taca o celular com Peppa Pig, com qualquer outro desenho animado e larga lá. Isso faz mal ou não? Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, nenhuma criança deveria ter acesso a telas, assistir um desenho, ou celular, ou tablet, com menos de 2 anos. Porque isso causa ali alterações neurológicas na criança, então impacta na formação do cérebro dessa criança, os estímulos, então essa criança ela fica muito mais agitada, ela vai prejudicar uma série de coisas, né? Conforme essa criança vai crescendo, aí sim, liberando essas telas, mas um ponto muito importante, principalmente hoje, em que as crianças, eu vejo crianças de 6, 7 anos já com o seu celular, com redes sociais, né? E a gente precisa entender que quando a gente dá um celular com acesso à internet na mão dessa criança, é como se a gente estivesse dando a chave do carro para ela. Só que ela não tem 18 anos, ela ainda não tem habilitação, né? Então ela vai sair dirigindo um carro e vai, né? Quando muitas vezes os pais acham que, meu filho está aqui dentro de casa, jogando, assistindo um desenho, ele está seguro. Não está, né? O acesso à internet hoje, a gente tem uma série de estudos, né? Recentemente, não sei se você assistiu, Lincoln, teve aquela série, uma minissérie Adolescência na Netflix. Sim, foi, assisti. né? Foi. Muito forte, assim, e trouxe esse tema muito importante. Então, qual que é a orientação que eu dou? De forma pontual e com supervisão, né? Assiste aquele desenho, veja, né? Às vezes, por quê? Um simples desenho, ele pode ter mensagens ali, a gente já viu, já aconteceu de ter desenhos em que está incitando a criança ao suicídio, à depressão, passando mensagens ali subliminares, né? Mensagens que a criança que está assistindo, ela não tem esse filtro
isso é legal, isso não é, isso pode, isso não pode, né? Então, os pais precisam ter cuidado, eles precisam ter a consciência de que, ok, eu preciso de um tempo para mim, vou aqui e não tem outra atividade para a criança, vou dar o celular, vou deixar ela em frente a alguma tela, mas tenha critérios, né? Não deixe isso aleatório, não deixe isso sem supervisão, sem uma conversa, um diálogo, porque as crianças elas estão sendo impactadas. Uma criança, tem um estudo que fala do cérebro da criança, as meninas, o quanto a autoestima das meninas está sendo prejudicada, e aí eu já atendi muitas meninas assim, de 11 anos com automutilação, por conta da comparação nas redes sociais. Então tá vendo ali o palco, né, vendo as meninas e tudo mais, e os meninos tem um estudo que correlaciona aos jogos, né, e o quanto eles são impactados, ansiedade, diversos transtornos por conta desses jogos. Então os pais precisam ter cuidado, esse é um ponto seríssimo que a gente precisa dar uma pauta só para ele. Assim, né? É isso aí, tem pauta para mais de 5 programas. Aline, deixo aqui as considerações finais para você vender o seu peixe aí, vender o seu trabalho, um trabalho que eu me tornei fã assim que o Pipoca trouxe esse trabalho seu, e parabéns mais uma vez. Obrigada, sempre, como eu falei, um privilégio, um prazer poder falar sobre esse tema que é tão importante, tão necessário. Hoje eu tenho a Unincorage. A Unincorage ela é uma universidade corporativa onde a gente tem cursos de nível de extensão universitária, pós-graduações. O meu foco maior hoje é a formação de profissionais que vão impactar essas famílias, né? Porque eu sozinha não dou conta de atender todas essas famílias. Multiplicar. Então montar o exército. Eu formo dentes de leão, que é como eu chamo os meus alunos, que são essas sementinhas, né? Aquela florzinha que a gente assopra e espalha essa mensagem de encorajamento para as famílias. Então a gente deixa aqui as nossas redes sociais, a Unincorage, e que é a primeira universidade corporativa do Brasil dedicada à parentalidade, encorajamento, saúde mental. E aí a gente oferece cursos, treinamentos, palestras, e estamos aí nessa busca para entrar no sistema público, levando essa capacitação para os educadores, para todos os profissionais da infância aqui em Santos. Bacana, Aline. Mais uma vez, obrigado. Esse foi mais um programa importante para você, papai, mamãe, titio, titia, vovó e vovô, a família num todo, né? Então, parabéns à Aline aqui que veio falar um pouquinho sobre a educação parental. Educação parental. Olha, eu sabia que eu ia acertar no final do programa. Esse foi mais um Na Laje. Antes de terminar, deixar aqui os abraços e os beijos para as pessoas que seguem. Alô, dona Tereza! Tá aí, né? Foi lá no Tantã? Foi lá participar? Dona Tereza, uma participante árdua lá no Tantã, projeto maravilhoso da nossa amiga Claudinha. Alô, Claudinha! Cláudia Alonso! Um beijo no coração de vocês, Dona Tereza. É isso aí. Foco, fé, foco e muita determinação. Alô, Giba! Grande Giba, paizão, tá aí assistindo a gente, né? Tô te vendo. Não precisa levantar agora não do sofá, hein? Tô te vendo, Giba. Giba tá aí assistindo o nosso programa, que ele não perde um programa. Alô, Elaine Lito. Elaine Lito também está aí assistindo o nosso programa. Deixar um beijo no coração de vocês. Eles que estão fazendo um trabalho magnífico lá no Morro do Pacheco, e tem festa de Natal aí, que eles vão fazer uma festinha de Natal e precisa da ajuda, o contribuinte. A gente vai trazer aqui nas nossas redes sociais para estar ajudando esse casal maravilhoso lá da Associação Comunitária dos Moradores do Morro do Pacheco. Lito e Elaine. Alô, Dona Noélia, Padaria Ponto Chique, um beijo no seu coração. Alô, Dona Conceiçãozinha, lá da Vila Progresso. Sempre que eu vou lá visitar minha mãe, ela passa: Lincoln, cadê meu abraço? Tá aí o abraço. Tô te vendo aí, tá aí, né, Conceiçãozinha? Um beijo no coração de todos, até a próxima. E fiquem com Deus sempre.